Então, gente, o tema de hoje é muito interessante. Ouvindo a voz interior. Não é no sentido de alucinação, tá? A gente às vezes escuta a voz lá de fora, a voz aqui de dentro. Aqui, olha, a Joana de Ângeles, né? De novo, estou pegando, extraindo desse livro, Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, tá? É um dos itens desse livro, ó a grossura, né? Maravilhoso. Então, ouvindo está no modo gerúndio, né? Do verbo, não sei se você lembra daquela gerúndio. Ouvindo significa que está em processo, está em continuidade. Então, nós estamos ouvindo a voz interior sempre, mas precisa de prestar atenção, porque na verdade nós temos 3 eus dentro da gente. Vocês sabiam? O eu básico, aquele eu instinto, né? Eu de criança ferida, eu daquilo que eu preciso me defender, lutar para poder sobreviver. Depois tem o eu médio, é o eu do ego. Para que esse eu do ego? Porque eu preciso enfrentar o mundo, eu preciso trabalhar, eu preciso me produzir, eu tenho esse corpo, preciso me alimentar, eu preciso me vestir, então eu tenho que fazer usar uma máscara diante da sociedade. Então a gente chama de eu ego. É necessário, sim, muito importante. O que não pode é nos dominar esse ego. Mas, por fim, ainda bem, né? Temos o terceiro eu dentro da gente, que seria o eu superior. O eu onde tem a essência divina. Então, quando a Joana de Ângeles fala ouvindo a voz interior, é no sentido de ouvir a centelha divina. Aqui ainda ela fala assim, é ouvir o ensinamento do Mestre Jesus. Porque ele sempre disse, né? Eu estou sempre com vocês. Porque eu fiquei crucificada, eu morri. Não, eu estou sempre com vocês. Ensinando, inspirando e orientando, tá? Então, só para dar uma introduçãozinha nesse tema. Ai, gente, é tão ruim, né? Fica limpando a garganta, mas enfim, aconteceu. Então, gente, a Joana de Ângeles vai dizer o seguinte, olha, todos nós somos convidados pela vida a realizar uma importante tarefa. Então a gente encarnou, na verdade, para a gente cumprir uma tarefa aqui na Terra. O que é? Por mais, né, que não saibamos por onde começar, alguma coisa nos impulsiona, né? Essa tarefa de quê? De seguir em frente. A gente não pode ficar estacionada, né? Estagnada. No livro dos Espíritos fala, a gente sempre está em evolução, a gente nunca volta para trás. Mas tem gente que fica parada, não vai para frente. Então é nesse sentido. Agora, por que a Dona Luísa vai em seguida para o livro dos Espíritos na questão 192A? Como é que ela vai fazer o link com tudo isso que a Joana disse? Olha, a pergunta é a seguinte: o homem pode assegurar-se nesta vida uma existência futura menos cheia de amargura? Por quê? Porque muitas pessoas que estão estagnadas, elas carregam dores, amarguras, feridas, traumas. Aconteceu isso na minha infância. Ou até de outras vidas que a gente não tem muita consciência também, né? Então, o Espírito diz o seguinte, né? Aqui fez a pergunta o Kardec. O Espírito diz o seguinte, olha, sim, sem dúvida, nós podemos abreviar o caminho, reduzir essas dificuldades, esses traumas, dessas dores, dessas feridas, né?
Somente o desleixado. Quem que é o desleixado? São aqueles que estão adormecidos na dor. Somente essas pessoas, né, fica sempre no mesmo ponto, batendo na mesma tecla. Ah, porque eu sofri. Ah, porque minha dor é maior que a sua, né? Às vezes, vai procurar até um médico espiritual para ver se consegue tirar essa dor, né? Esse desleixo que a gente cria, essas feridas. É possível o médico espiritual tirar isso? Com o mentor dele pode orientar, mostrar o caminho. A ferida quem carrega é você. Você pode sair desse caminho, mas aí vem um outro processo. Olha, veja bem o que a Joana de Ângeles fala. Agora pode, né, mudar. Precisamos encontrar em nós a força da autorrealização. O que é uma autorrealização? É uma busca que você faz dentro de si para poder buscar uma resposta, tá? Mesmo sabendo, olha, hein? Que ao mergulhar profundamente dentro da gente, olha, vamos deparar com diversos conflitos. O que são conflitos, vocês sabem? São experiências fracassadas, gente. São dores, são traumas, né? E a gente às vezes depara isso dentro da gente. Ah, mas a culpa é do outro? Não vamos dizer isso. Então esses conflitos que nos mantêm muitas vezes, olha, muitas das vezes, por mais que a gente queira sair, né? A gente se mantém no lugar de vítima da vida. Ah, mas isso aconteceu comigo, então... Olha, quer dizer, eu tenho culpa nisso? Eu era criança. Gente, quando era criança aconteceu isso, vamos dizer que não tinha culpa, mas agora, depois de crescido adulto, como é que eu vou lidar com esse problema que me aconteceu? Então é nesse sentido, né? Então a gente não tem que ficar buscando o culpado. Ou também ser um juiz, né, da vida alheia. Falar assim, olha, quando era criança, ou meu pai, ou a minha mãe, ou não sei quem, né, fica sempre apontando as dores que os outros me provocaram, eu não faço nada, fico parada. Então, é nesse sentido que a Joana de Ângeles fala, ouvindo a voz interior. Ao invés de ficar olhando lá quem me fez isso, quem me fez aquilo, por que não pode voltar para dentro de si e ouvir a minha voz interna? Eu falei para vocês ouvirem qual a voz, que a gente tem 3 vozes. A voz da centelha divina, a voz do eu superior que todos nós temos, gente. Não é só a Luísa que tem, não é só a Renata que tem, não. Todos nós temos essa voz da centelha divina, mas nós temos que saber ativar também, né? Saber perceber. Sim. Assim, quando a gente fala, parece que quando nós colocamos, muitas vezes nós colocamos uma terceira pessoa, né? Nós temos ou nós somos. Nós temos a culpa, como você está querendo. Assim, a culpa é passado que a gente não conseguiu resolver. Sim. Mas quando eu falo assim, todos nós temos essa centelha divina. Sim. Nós temos a centelha divina ou somos a centelha divina? Somos porque temos, né? Na essência somos a centelha divina, mas tem gente que nem sabe que tem isso, né? Porque se debruça tanto em cima do problema, da dor, da ferida, né? Às vezes até uma, entre aspas, né? É uma grande alegria ficar lá curtindo a dor. Ah, pelo menos o outro vai, né? Fazer alguma coisa por mim. Somos assim, gente, não estou falando de alguém específico. Somos assim, vamos ter que sair desse degrau de lamentações, né? De murmurar. Então é nesse sentido que a Joana de Ângeles fala. Vamos sair dessa.
Vamos encontrar a centelha divina que está em nós somos. Então, ela diz o seguinte, através do quê? Do autoconhecimento, né? Que devemos, olha, esse autoconhecimento é olhar para dentro de si. Só que quando a gente olha para dentro, gente, nesse autoconhecimento, a gente depara com a luz e sombra, viu? Não vai pensar que você vai olhar para dentro de si e vai encontrar só luz. Então, devemos reconhecer e aceitar o outro que habita em mim também. Quem é o outro? O outro que me feriu, o outro que pode ter sido, acho que é o inimigo, né? Mas está dentro de mim também. Aí a gente vai de novo na questão do livro dos Espíritos, 238. Olha, porque será que ela foi caçar essa questão lá que fala o seguinte: as percepções dos espíritos permitem saber todas as coisas. Gente, nós somos espíritos, não somos? O espírito não é só aquele que desencarnou, que está por aí, também, mas nós somos espíritos. Será que a nossa percepção permite saber de todas as coisas? Olha o que o espírito responde: quanto mais se aproxima da perfeição, quer dizer, de um crescimento maior, ele sabe muito mais. Nós espíritos sabemos muito mais, mas os espíritos inferiores são aqueles que carregam ainda o instinto, né, que eu sempre falo, cérebro reptiliano, fica no eu básico, no eu que sofre, no eu da criança ferida. Aí, nesse eu inferior, são ignorantes em todos os assuntos, mesmo nós, depois de desencarnados, gente. O espírito vai desse jeitinho, sempre como vítima. Aí pode entrar. Agora, diz o seguinte, gente, é muito importante saber isso também, né, da Joana de Ângeles, a colocação agora da Joana de Ângeles. Eu faço um link, né, Livro dos Espíritos e Joana de Ângeles. O que atrapalha a jornada do autoencontro, quer dizer, olhar para dentro de você, você se encontrar com você mesmo, é o confronto com o dragão da sombra. A gente tem medo de encontrar a sombra nossa, tá? Que todos nós temos. E o que é a sombra? Que ele vai surgir a cada nova fase da vida. São as fases, são as coisas que a gente colocou como no inconsciente. Pode ser tantas experiências negativas, como alguns sentimentos que eu não aceito. Por exemplo, eu tenho muita raiva, mas é uma raiva normal, comum, para se sobreviver na vida, é uma coisa. Mas eu tenho muita raiva, eu tenho muito ódio, eu não posso ver ninguém com aquela cor de roupa que eu fico com raiva. Então isso aí é a nossa sombra, é o dragão da nossa sombra que a gente não reconhece na gente, tá? E aí nós temos várias características de imperfeições, né? Só dei exemplo da raiva. Nós temos crianças feridas, nós temos as crenças, né, que são limitantes, nós temos também, né, valores que são impostas pelos outros, pelos pais, pela sociedade, e a gente acredita que isso é maravilhoso para nós podermos vencer na vida. No entanto, se torna um dragão da sombra para a nossa existência, né, para que a gente possa crescer, evoluir, ouvir a voz interna. Aí a gente vai para outra, eu acho que não, ainda continua aqui. É que para eu não ficar olhando assim, eu fico olhando aqui, tá, gente? Observe, é uma observação de dentro de nós mesmos, tá? Que não é deixar de ter sombra que a gente vai começar a melhorar, a ouvir a voz interna. Não é porque, eu não quero ter essa sombra não, deixa eu colocar debaixo do tapete, ou deixa eu embutir isso aqui no inconsciente, né? Não é para fazer isso, é para você resgatar essa sombra. Eu tenho essa dor, eu coloco na minha frente, vou conversar com essa sombra, dialogar com essa sombra.
Ah, é fácil? Não é, gente, é um processo terapêutico isso, né? E depois vai integrar dentro da minha pessoa, depois de bem trabalhadinho, tá? Então já não se torna o dragão da sombra, mas sim aquela característica de que eu tenho, mas não é ele que me domina, eu que vou conduzir, é nesse sentido. Porque, gente, quem dos encarnados no planeta Terra que não tem as imperfeições, que não tem as nossas sombras? Ninguém, gente, só Jesus Cristo, né? Agora, porque ele veio para nos ensinar. Eu tenho as minhas sombras. Quanto mais eu reconhecer em mim, é melhor, né? Eu lido com as dores, eu já tive câncer, eu já sei qual é a sombra que me fez, né? Depois eu conversei direitinho, falei, obrigada por me ensinar. Que mensagem linda, maravilhosa, consegui superar isso. Então a gente tem que começar a fazer esse tratamento com as nossas dores, com as nossas sombras, tá? Aqui ainda diz, né? Sempre que a gente se depara com um novo, numa nova situação, né? O ego faz uma interpretação de ameaça. O nosso ego, que eu falei. O ego é muito bom para a gente sobreviver aqui no mundo da matéria. Mas o ego muito inflado, aquele ego que fala eu que mando e olha, ninguém mais, né? Eu que controlo tudo, aí se torna adoecível, né? Então, ele faz uma interpretação que é ameaça, né? Mas muitas vezes esse novo que vai surgindo na vida da gente, a possibilidade de desenvolver o nosso aspecto interno desconhecido, gente, vai melhorando, vai emergindo, vai saindo para nos auxiliar. Vocês entenderam? Vocês já passaram por esses caminhos? Vocês já perceberam? Continua passando. Ah, bom, ainda bem que você falou continua passando, mas sempre diminuindo, né? Quando você tira daqui, tem mais uns tantos outros aqui, né? Aí você tira, vai. Mas o importante é saber lidar com isso. Vocês estão aprendendo esse caminho de lidar? Vocês são médios, trabalhadores, né? Que trabalham com os assistidos, que na verdade não deixa de orientar o caminho nesse sentido. A dor, a doença vem para nos ensinar o caminho do despertar, né? Porque todos nós estamos muito adormecidos. A Joana de Ângeles sempre fala. Adormecidos aonde? Nós estamos muito distraídos. Vocês lembram do Carl Gustav Jung? Que eu sempre falo também, né? Dele, porque a Joana de Ângeles inspirou muito ele é psiquiatra, viu? Mas ele criou uma psicologia analítica. Então ele fala o seguinte, gente. Quando você olha para fora, você sonha. Quando você olha para dentro, você desperta. Ah, mas que contradição é essa? Porque quando você olha para fora, para o movimento da sociedade hedonista, materialista, sociedade que nos cobra, né? Uma máscara, aí você não está no mundo real. Mas quando você olha para dentro, aí você desperta por quê? O autoconhecimento, o self, a centelha divina que eu tenho. Aí eu vou de encontro com essas partículas de luz que eu tenho. Mas quando a gente olha demais lá fora, gente, a gente se distrai. Lembra da sereia de Ulisses? Vocês estão lembrados quem é Ulisses? Da Odisseia, da Guerra de Troia? Então, gente, ele quando fazia aquelas altas viagens, ele ficava 10 anos viajando em alto mar, né? Isso aí da mitologia grega, viu? Então, ele fez um tal de contrato, um pacto, que chama de contrato de Ulisses. Num certo lugar tinha que encontrar tinha a tentação das sereias. Mas antes que isso acontecesse, ele já prevendo, colocou cera nos ouvidos de todos, ele mais aqueles que faziam a viagem junto com eles. Por quê? Para não cair na tentação, para estar com a distração totalmente, né,
tapado, vamos dizer, tampou o ouvido para isso. Então, muitas das vezes, nós também temos que fazer isso. Para o quê? Nós temos muitos ruídos da sociedade, né? Do comprar. Eu ouvi falar no TPM, não é o TPM das mulheres, não. É ter, poder e manter. Sempre fica nesse círculo, gente. Ter, poder e manter. Ter, poder e manter. Isso nos distrai dentro dessa nossa sociedade que não nos permite mais olhar para dentro da gente, tá? Por isso que a Joana de Ângeles fala, ouvindo a voz interior se tornou um grande tema, porque a gente tem que tirar o momento para isso. Em que momento? Ai, tô até puxando. Tem na questão do livro dos Espíritos, gente, na 246, que o Kardec fala o seguinte: os espíritos precisam de luz para ver. Mas espírito depois que desencarna? Também. Mas espíritos, nós encarnados, quando fala em luz, gente, fala da lucidez, do esclarecimento, de se tornar claro, né? Então, nós precisamos de luz para perceber as coisas. Sim, essa lucidez, esse esclarecimento, né? Vem pela luz própria. O que é a luz própria? É o autoconhecimento, é o auto-amor, é a centelha divina de dentro da gente, tá? Então, eu associei com essa pergunta do Livro dos Espíritos, porque é tão interessante isso, né? Sem a gente precisar da luz exterior. Não tem que ficar buscando as coisas lá de fora para você ter a lucidez, ter o esclarecimento, né? Porque quem tem essa luz própria, essa lucidez, não há trevas, né? E essas trevas não vão nos levar para 3 caminhos, ó: desespero, desamparo e desesperança. Vocês entenderam? São adjetivos, são termos que a gente usa, mas que nós enfrentamos, gente, né? É um termo meio abstrato, é uma metáfora que a Joana de Ângeles fala, e ainda eu consegui simplificar bastante, porque quem leu o livro da Joana de Ângeles sabe que é difícil, né? A Cris que deve ter lido. É muito complexo de entender, gente. Mas eu estou assim destrinchando de forma bem fácil para nós podermos entender. Agora, vocês estão se identificando de dentro de vocês tudo isso que está acontecendo? Estão? As dores, a criança ferida, trauma. Estou doente porque minha mãe, porque meu pai, porque meu vizinho, porque... Vocês estão identificando isso em nós? Então, eu vou até pular esse, viu? Porque já são 8 horas, né? Porque tu vês o argueiro. Quer dizer, a gente, né, sempre espelha no outro, então pode pular, né? Já está aqui? Não. Um pouquinho antes da reflexão. De tudo que você está colocando, a impressão que dá é que nós temos medo de acordar. Parece que viver dormindo é muito mais fácil. A Joana de Ângeles fala isso mesmo, tá? Consciência desperta e consciência adormecida. Nós temos medo de acordar, mas ao mesmo tempo é muito mais prazeroso você viver no mundo adormecido, hedonista. Eu como tudo que eu quero, não importa se eu vou adoecer, né? Mas eu faço isso porque isso aí dá prazer, né? Então, eu tenho o corpo, falei, o ego não pode nos dominar, mas a centelha divina tem que estar no comando, né? Esse tripé aqui. Então é isso mesmo, falou corretíssimo. Nós temos medo de acordar, Aí veio o enfrentamento também, né? E parece que esse acordar é perceber se ao seu acorde e olhe para tudo isso que para mim parece verdade e é ilusão. Exatamente. O vazio que isso precisa ter muita coragem.
muita coragem de acordar e fazer com que tudo isso aconteça em mim para poder expandir para o planeta Terra, não é isso? Diz que o planeta Terra, se tiver 25% mais um, né? É aquela coisa da história do campo morfogenético, da história de 100 macacos. Se 100 macacos fizeram uma mudança de hábito, os demais do planeta Terra eles vão mudar. Então, se 25% mais um, se tiver essa mudança do despertar, o planeta todo, o planeta Terra, mais de 8 bilhões, podem transformar para melhor. Isso é utopia? Não é, gente, isso é estudo, isso é ciência. Agora, só que nós estamos no mundo, né? Um pouco desperto, um pouco acordado. Isso me convém, isso não me convém. Hoje tá frio, eu não vou lá no centro não. Imagina a Alissa ficar falando a Joana de Ângeles, essa, né? Leitora tão difícil de entender. Não é bem por aí? A escolha dos nossos caminhos? Não é isso? Mas ao mesmo tempo que a gente desperta, a gente tem aquela alegria, né? De você trabalhar consigo mesmo e depois se expandir para os demais. E você vê, nossa, eu melhorei. Nossa, agora eu fiquei assim, eu vivia carregando aquela cruz de dor, né? Daquela criança ferida, daquele, né, monte de coisa. Nossa, agora eu estou percebendo e melhorei. Então é nesse sentido. Agora vamos para a reflexão, né, gente? Porque a hora exige. Vamos para a reflexão. Tem vários assuntos, no entanto, né? A reflexão é o seguinte: como contribuir para um mundo melhor? Se o meu mundo interno nunca é visitado por mim, né? É o que ele falou. Como é que eu vou mudar o mundo se eu tenho medo de olhar para dentro de mim e despertar? Então é nesse sentido. Agora, outra coisa para se fazer a reflexão: como o outro pode trazer o que eu mesmo não consigo expressar, né? Vem daí a eterna sensação de falta de amor. Quer dizer, eu fico buscando amor lá fora. Porque meu marido não me ama, porque eu sou gorda, eu sou feia, porque eu acho que fiquei velha, fiquei enrugada, não me ama. Gente, como é que você vai buscar o amor lá fora? Tem que buscar primeiramente dentro de mim. No dia que eu me amar, tenho certeza absoluta de que não preciso me preocupar com a ruga. Ele vai me amar. Se não me amar também, né? O problema é do outro, né? Não é o meu. Então é nesse sentido. Mas como posso querer ser... já foi. Quando se sente tentado a censurar o outro, hein? A criticar o outro mordazmente, quer dizer, ferozmente, a reclamar ou a queixar, recorda que o problema não é do outro, mas é uma projeção sua. Esse mecanismo de projeção, né? Vocês já ouviram falar, né? Tudo aquilo que você projeta no outro, você não aceita no outro. Você critica no outro porque está dentro de você. Está em você. No dia que você tiver esse olhar, você para de criticar, censurar menos o outro. Mas também está na hora da gente se olhar, né? E se melhorar. Se o outro fez isso, se o outro fez aquilo, se o outro me incomoda, gente, como diz, né? Não olha na caminhada do outro que eu posso me tropeçar na minha caminhada. E é nesse sentido, sempre, né? Então é nesse sentido que a Joana faz nos fazer a reflexão. Então, para nós podermos encerrar, né, o assunto de hoje, no Livro dos Espíritos, tá ainda, né? Na questão 903, a culpa em estudar os defeitos do outro, porque quando a gente fala no outro, porque a gente está, né, vendo só o defeito do outro. Aí, no Livro dos Espíritos, fala, será que tem culpa em estudar defeito dos outros? Aí ele fala o seguinte, o Espírito, olha, faz uma reflexão. Antes de censurar a imperfeição do outro, veja se pode fazer o mesmo com você. Então a imperfeição está em você, tá? Porque é um mecanismo de projeção. Então veja, dentro de você, o que eu posso consertar? Então a imperfeição no outro é segundo plano para você analisar.
Porque deve refletir que possa ter as qualidades contrárias também. Ao invés de criticar, a gente se olhar por um outro ângulo, pode ser que essa mesma pessoa, né, que a gente vê somente o defeito, pode ver as qualidades. Não é isso? Geralmente as pessoas que vêm, não gosto mais desse marido, eu vou me separar, porque ele é isso, que ele é aquilo. Então, ninguém conseguiu olhar, né, o outro ângulo dele. Será que tem um aspecto bom, né? Às vezes eu falo, não tem nenhum aspecto bom, ele é péssimo mesmo, ele é esse aqui. Então, o outro, então, tem que olhar para o outro e ver que o outro é só o espelho. Só o espelho também. Você olhar para o outro e fala que espelho. Isso, é outro, é espelho também, né? Mas, daí eu falo, mas se eu for bom, o espelho que eu vejo é bom. Mas nem sempre é isso também, né? Às vezes você só quer ver defeitos. Todos nós, sem exceção. Essa é a palavra da Joana de Ângeles, temos defeitos e qualidades, virtudes e vícios. Gente, por mais pior que seja esse marido, veja bem o ângulo da parte virtuosa dele. Só que a gente não para fazer isso, né? Bom, gente, então já deu a hora, vamos fazer a reflexão, né? De todas essas falas da Joana de Ângeles, que eu acho assim preciosíssima, né? Esse ensinamento é de suma importância para o nosso comportamento do dia a dia, se questionando internamente onde é que eu posso me melhorar. Eu posso ouvir a voz interna da minha centelha divina, tá? Não fica olhando, escutando a voz da criança, gente. Esse é o recado assim, mais importante do tema de hoje da Joana de Ângeles. Gratidão imensa pela presença de vocês e espero que vocês consigam, né, praticar isso que a gente aprende. Primeiramente, para a pessoa que está falando sou eu, gente, né? Já consegui lidar com algumas questões, mas todos os dias, né, gente? Constância. Essa palestra de hoje é feita para mim. Para você. Eu acho que é para todo mundo. Eu me vi o quanto eu estou ainda no curral da ilusão, como estou vivendo. Ainda bem que você tem essa percepção. Tem gente que nem percebe, né? Que está no curral da ilusão. Tá bom, gente? Muito obrigada mesmo pela presença de vocês. Você encerra, por favor?